O livro de Apocalipse é conhecido por suas visões proféticas e imagens apocalípticas que revelam o plano de Deus para o futuro da humanidade. É uma visão profética que revela eventos futuros e o plano divino para a restauração de todas as coisas. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, verso 4. Essa passagem bíblica de Apocalipse 21 é uma das mais emblemáticas passagens na Bíblia, oferecendo uma visão extraordinária do futuro prometido por Deus aos seus servos. Neste estudo, vamos explorar o significado profundo deste versículo e como ele pode inspirar nossa fé e nossa jornada espiritual. Antes de continuar, gostaria de pedir sua inscrição em nosso canal e também deixar seu like no vídeo. Deus limpará de seus olhos toda lágrima. O que isso não significa? Algumas pessoas entendem a declaração Deus limpará de seus olhos toda lágrima de forma completamente errada. Elas pensam que essa frase ensina que após o juízo final, na instauração do estado eterno, Deus eliminará a memória dos redimidos para que eles jamais se lembrem de suas vidas na presente era. Essas pessoas defendem que na eternidade, no novo céu e na nova terra, não teremos mais lembranças de nossa vida terrena. Por isso que muita gente ensina que após a ressurreição não nos lembraremos mais de nossos familiares e amigos. Quem pensa assim diz que não seria possível desfrutarmos de uma felicidade eterna se ainda nos lembrarmos das coisas que vivemos neste mundo. Como não existe um versículo bíblico que diz que Deus apagará a memória dos redimidos, essas pessoas enxergam esse conceito na declaração Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Mas esse tipo de interpretação é realmente errado? A Bíblia é clara ao afirmar que após a ressurreição, continuaremos com nossas lembranças. Nós reconheceremos uns aos outros. Leia 2 Samuel 12, verso 23. Mateus 8, versos 5 ao 11. Mateus 17, verso 13 e 4. Lucas 16, verso 19 a 31. E 1 Tessalonicenses 4, versos 13 a 18. Como Deus limpará de seus olhos toda lágrima? Mas então em que sentido Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima? Quando o texto bíblico diz que Deus limpará de seus olhos toda lágrima, isso significa que a dor e o sofrimento pelos efeitos do pecado desaparecerão. Essa declaração traz a ideia de Deus como um pai atencioso, que se preocupa em consolar e enxugar as lágrimas de seus filhos que choram. Em Mateus 5, verso 3, está escrito: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Essas lágrimas que Jesus enxugará de nossos olhos são resultado da angústia, perseguição, opressão, dor e morte. Como resultado da queda do homem no jardim do Éden, e não haverá mais morte. A morte é uma realidade dolorosa na vida humana, mas neste futuro prometido, Deus anuncia a erradicação completa da morte. A vida eterna com ele se tornará uma realidade. Nem pranto, nem clamor, nem dor. Essas palavras destacam a total ausência de sofrimento. Não haverá motivo para tristeza, choro ou dor na presença de Deus, porque já as primeiras coisas são passadas. Este trecho enfatiza que o sistema de coisas atual, marcado pelo pecado e suas consequências, será substituído por um novo céu e uma nova terra, como mencionado em Apocalipse 21, verso 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Em Apocalipse 7, versículo 17 está escrito: Pois o Cordeiro que está no centro do trono os pastoreará, ele os guiará às fontes das águas da vida, e Deus enxugará dos olhos deles toda lágrima. Neste versículo, é descrito um cenário celestial onde o Cordeiro, simbolizando Jesus Cristo, age como pastor e guia aqueles que estão no trono para as fontes da vida eterna. Esse versículo ressoa com a ideia de que, no final, a fé leva à paz e à alegria eterna através de Cristo. Conclusão. Apocalipse 21, verso 4 é uma promessa poderosa e esperançosa de um futuro onde o sofrimento, a morte, a tristeza e a dor serão eliminados pela graça de Deus. Este versículo nos lembra da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e deve ser uma fonte de conforto e encorajamento para todos os crentes. Ele aponta para o dia em que estaremos com Deus em uma nova criação, desfrutando da plenitude de sua presença. Que esta promessa nos inspire a perseverar na fé e na esperança, independentemente das circunstâncias atuais. Deus abençoe a todos